Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MidasCast, o podcast de negócios da Midas Planejamento Financeiro. Lembrando que hoje é o 6º episódio aqui do nosso podcast, onde nos anteriores eu trouxe profissionais do nosso time, do nosso escritório, para falar sobre carreira no mercado financeiro, produtos como consórcio imobiliário, seguro de vida, assessoria de investimentos. E nessa segunda temporada a gente vai trazer sempre convidados de fora para falar sobre gestão, sobre negócios, em diferentes áreas, em diferentes nichos do empreendedorismo. E hoje eu estou com uma convidada de peso que é a doutora Vivian Mari, né? Ela que é pediatra e é minha esposa também. Obrigado por ter aceitado o convite, que bom que você está aqui no nosso podcast. E Vivian, eu queria que você contasse um pouquinho, né, pro nosso ouvinte, um pouquinho sobre a tua jornada, um pouquinho sobre a tua história na medicina, e seja muito bem-vinda aí no nosso podcast. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui, né? Assim, tenho muito orgulho de ser sua esposa, ser sua companheira, mas acima de tudo sempre te admirei na parte profissional, Obrigado. acompanho, né, seu trabalho de perto. Então, para mim é uma honra estar aqui. E falar, né, do meu negócio é totalmente diferente da sua área, mas eu acho que vai ser bem proveitoso, né, para a gente. E eu, na verdade, me formei em Marília, Legal. na Unimar. Fiz medicina lá, né, onde eu nasci, minha família é de lá. E fiz residência de pediatria em Londrina. Legal. Na UEL. E depois eu voltei, assim que eu acabei a residência, eu voltei para Marília e a minha carreira verdadeiramente começou lá, né? Você começou como plantonista, né? Porque acho que todo mundo que começa na área da medicina, jornada, né, digamos assim, do médico, se forma e tem alguns desafios bem importantes, né? Eu sou uma pessoa que imaginava que para o médico era um pouco mais simples, né? Poxa, agora é médico, de repente começa a fazer um plantão ou, sei lá, de repente monta um consultório, vai sentar a bunda na cadeira e vai começar a vir paciente. E hoje, né, te acompanhando, eu vejo que não é bem assim, né? É um negócio como todo, né? Você tem toda uma carreira para trilhar, toda uma jornada para começar. Conta um pouquinho como é que foi esse começo. Você se formou? Quais foram os desafios? Como é que foi teu começo lá em Marília? Enfim. Então, eu fiz 6 anos, né, de medicina e fiz 2 anos de especialização em pediatria. E aí, é igual você falou, né? A gente sai da faculdade, então, muito conhecimento adquirido, né, na parte de medicina, mas essa parte de gestão, de empreendedorismo, a gente vai adquirindo durante a experiência mesmo, né? E logo que a gente sai da faculdade, claro, a gente tenta ver ao máximo possível, ter o máximo de experiência na residência, mas é durante os primeiros anos que a gente vai realmente melhorando essa parte de conhecimento técnico, né, a prática na medicina. Então, essa parte... Não te interrompendo, mas um ponto que eu queria salientar que tem muito a ver com o nosso negócio é essa questão do início da jornada do médico, porque primeiro, vocês têm que aprender muita coisa que na faculdade, às vezes, não foi treinado, ensinado. E vocês vão fazer na prática, né? E os desafios são grandes. Eu vejo porque, assim, no nosso time, hoje, no nosso escritório, quando um consultor ele é contratado, a gente faz um onboarding com ele e depois começa um treinamento, desenvolvimento. E a gente vê que no começo da carreira do consultor, ele sofre muitos altos e baixos. De repente, ele começa muito bem, ele é acompanhado pelos nossos profissionais, aí, de repente, às vezes tem uma queda, eles voltam de novo, e a gente volta e meia, tá ali passando um apoio, uma motivação, porque são muitos desafios. É o desafio da venda, é o desafio da inteligência emocional ali para tratar da rotina diariamente, é o desafio da não venda. São vários desafios ali que o nosso negócio é inserido. Mas a gente tem, por exemplo, assim, uma vantagem competitiva que a gente tem toda uma estrutura, um back-office para acompanhar esse profissional, passo a passo. Tem gestor, tem mentor, tem um monte de gente. Agora, na área da medicina, não. Porque você se formou, aí eu fico imaginando assim, pô, legal, aí começa a atender no hospital, fazer os primeiros plantões.
aí de repente chega alguém quase morrendo na tua frente, você recém-formada. Eu imagino que é um desafio muito grande, porque você tem que ter a inteligência emocional para poder tratar aquela pessoa, porque você está lidando com uma vida, você não está lidando com uma venda que pode ganhar ou perder. E você é muito jovem ali, né? Então, como que foi esse começo ali, esse princípio? Porque eu admiro esse começo do médico, assim, essa inteligência emocional. Então, por esse motivo tem a residência, né? Que durante a residência a gente tem os professores, os nossos preceptores que estão ali acompanhando de perto, né? Dando as orientações finais. E isso dá bastante segurança para o médico recém-formado, né? Então, eu acho que é muito importante essa parte de especialização, porque isso ajuda a gente a ir ganhando confiança também na área da medicina. Mas, claro, é ao longo da jornada mesmo que a gente vai se sentindo mais confiante. E logo assim, no começo, você sai com aquela vontade de aprender mesmo, de se afundar na medicina. E você acaba que as outras partes, assim, você fica meio alienado, né, do restante. Você só foca na medicina. Eu acho que todo negócio, quando você tá naquele start inicial, você tem que ser um desequilibrado, né? Você tem que focar, entrar num flow muito grande exatamente naquilo que você está fazendo. Sim. E, de fato, ser um alienado no começo, porque se você for dividir a tua atenção, você não vai conseguir avançar de nível. E esse início é muito importante. Lá na Midas, a gente faz uma analogia com um avião decolando, né? Então, no começo, tem toda aquela carga de tensão, de estresse, de apreensão, a turbina ligando. E aí, quando começa a decolar, começa aquele estresse, né? Começa a turbulência. E depois de um certo período que atinge ali, por exemplo, já uma certa altitude, aí sim, pum, tem a tranquilidade, aí já estabiliza, e aí já começa as aeromoças virem servir ali as refeições. E eu acho que na jornada, na carreira de um profissional, tem que existir esse começo, essa decolagem. Eu acho que o profissional que no começo inicia de uma forma que, eu vou equilibrar, no começo eu fico mais tempo com a família e dou pouca atenção no trabalho, eu acho que não tem como dar certo, né? Tem que ter esse flow, esse start muito forte, porque eu vejo que acontece, porque fazendo uma analogia, né, com o nosso trabalho novamente, por isso que eu trouxe você aqui, eu acho que tem muita coisa na área da medicina que é muito legal para a gente aprender com vocês para melhorar. Por exemplo, eu vejo muitos profissionais, às vezes, que iniciam no nosso escritório e que daí tem lá uma primeira boa semana, um primeiro bom mês, já ganha muito dinheiro. Agora eu sou o cara, eu sei fazer esse negócio como ninguém. Agora eu gerencio o meu tempo, porque lá a gente não é pai de ninguém. A gente desenvolve o profissional e agora, vai lá e faz. Se precisar, a gente está aqui. A gente cria essa independência para os profissionais. A gente tem esse senso de criar líderes, né? E daí, às vezes, eu vejo que eles se perdem, porque agora de manhã eu vou na academia, à tarde eu tenho alguns atendimentos, amanhã à tarde... E esse tipo de rotina não dá. Então, eu acho que tem muito a ver com o teu início, né? Que eu acho que é isso que você estava falando. Sim, nossa, o início de carreira, assim, é um desafio mesmo, né? Você entrou naquele flow, né? Nossa, Total. plantão, e aí noite sem dormir, né? Mas foram 4 anos, então eu vim para... Quanto tempo você ficou nessa rotina, assim, de muito tempo de plantão, sem dormir direito? Então, começa, na verdade, já na residência, porque a carga horária de residência, assim, é absurda, né? A gente vive para aqueles 2 anos, no meu caso, fiz pediatria, então a gente vive para o conhecimento São da 2 área. anos com muita intensidade, Muita com uma intensidade. carga horária absurda, Sim. noites e madrugadas sem dormir, só trabalhando, Na minha num período época... de 2 anos no mínimo. De 2 Ó, anos. isso serve para os consultores da Midas, hein? Na minha época, ainda Isso não... sim é um início forte de Forte, carreira. Não tinha ainda o pós-plantão, né? Então, existia a lei, mas na prática não era muito ainda. Então, a gente ficava, às vezes, saía de um período e entrava em outro. E foi assim, sabe? Durante esses 2 anos, bem intenso. Mas eu acho que é muito importante realmente para o profissional, porque são 2 anos que transformam, assim, a vida da gente, né? E aí, comigo foi dessa forma. Assim que eu acabei a residência, eu voltei para Marília,
né, minha cidade natal. E, de imediato, eu já tive um convite de trabalhar no hospital grande, hospital de referência do SUS. E eu fiquei 4 anos trabalhando nesse hospital, né? E eu também, como eu já estava naquela rotina de plantão, já estava acostumada, né? Eu optei em, esses 4 anos, ganhar o máximo de experiência possível, né? Então, eu fiquei como assistente de ensino. E aí, eu trabalhava num pronto atendimento de pediatria, né? Onde chegava urgências, emergências, era um hospital referenciado. E aí ficava também com como assistente de ensino, então auxiliando os internos da área da medicina e os residentes de pediatria. Então, além de você estar ganhando experiência, você está ali auxiliando, acaba que você tem que estudar cada vez mais, né? Porque você está auxiliando outros futuros profissionais. Então, foram 4 anos que eu falo que foi outra residência, Que porque... também é uma responsabilidade alta, porque daí você vira uma médica, torna-se referência, aí, em tese, você sobe e vira uma líder. Sim. E aí você tem que ensinar e mentorar outros médicos que estão surgindo, né? Que é um desafio grande. Tem Sim. muito fit com o nosso negócio, novamente, né? Porque na Midas, a gente tem um modelo de partnership, onde a gente oferece, por exemplo, uma possibilidade do profissional virar um sócio. E nessa questão de sociedade, ele pode montar o seu time, a sua unidade, começar a escalar e ter profissionais abaixo dele gerenciando. Então, esse profissional é um profissional que, enquanto consultor, foi uma referência. Ele sabe o caminho, ele sabe o que fazer, como fazer, e depois ele ensina outros profissionais a fazer o que ele fez, essa jornada. E é muito parecido com o que você fez, né, nesse momento. E ensinando, você aprende 2 vezes, né? Então, foi, assim, um período de muito aprendizado mesmo e de reforçar, né, o conhecimento na área da pediatria. E aí, quando já estavam uns 4 anos que eu estava nesse hospital, eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio consultório. Porque, como atendia um volume muito grande dali da cidade e da região, tinham muitos pacientes que gostariam de dar continuidade, porque pronto-socorro, normalmente, qualquer médico, né, não só na área da pediatria, acaba que a gente apaga incêndio, né? Então, a gente vê aquela queixa aguda, resolve, viu mais urgente, e aí o acompanhamento, o segmento, a outra parte da medicina, né, que é a de prevenção, de investigação da causa, é feito depois ambulatorial. E eu sempre tive esse sonho de ser uma médica mais da parte de prevenção, sabe? De olhar mais o ser humano como um todo. Então, eu adoro ainda, né? Trabalhei até antes de vir aqui para Ponta Grossa ainda, trabalhei bastante em pronto atendimento, adoro essa parte, né? Mas, realmente, eu sentia falta de complementar com essa outra área da medicina que era realmente o meu sonho. E aí eu tive a oportunidade de abrir o meu consultório e atender os pacientes, né, que queriam dar continuidade, que estavam me perguntando quando que eu ia abrir o consultório, quando eu ia poder acompanhar. Então, foi aí que eu tive a oportunidade e comecei com o meu negócio, né, com o consultório. Aí você começou a empreender, né? Porque você sentiu que nos plantões muitas mães que passavam com seus filhos queriam dar continuidade no teu atendimento. Então, você teve o insight de, poxa, agora acho que é o momento de ter o meu negócio, de fato ter o meu consultório, dar continuidade nos atendimentos com os pequenos, né? Sim. E como é que foi esse começo, assim, do teu consultório? Porque toda empresa que a gente inicia, aí a gente vai entrar num leque gigantesco de dificuldades e de desafios, né? Tem uma questão, inicialmente, do básico ali ao ponto, o custo fixo. Tem a questão ali, por exemplo, da captação de clientes, né, de pacientes, aí administrativo, financeiro e pessoas. A gente vai para uma outra esfera, né? E como você estava num flow muito grande de ali a parte técnica da medicina em si, como é que foi esse começo de jornada? Que, puxa, agora eu vou dividir a minha vida de médica de hospital para médica empreendedora e ter o meu consultório, né? Olha, André, vou ser bem sincera, assim, como eu tive a oportunidade de abrir novamente consultório, né, que a gente vai chegar a esse momento de eu contar daqui
presente, eu digo que lá no começo foi meio que no automático, assim, sabe? Não tinha noção realmente de nada, mas deu certo da mesma forma. Mas agora, assim, olhando para trás, eu vejo o quanto faltava muito essa parte de gestão, de empreendedorismo, de organização, né? Porque o consultório ele é uma empresa, você vai precisar contratar funcionário, né? Você tem toda a parte de estruturação, de faturamento. E no começo é igual eu disse, a gente fica muito focado na área da medicina, do aprendizado, da experiência clínica. E aí eu abri um consultório lindo dos meus sonhos, assim. Mas realmente eu não tinha muito essa parte estruturada, sabe, de gestão. Então ia no automático, assim. A minha vontade maior era No o feeling, atendimento, assim, né? era o atendimento clínico. Então eu queria acompanhar as famílias, eu queria dar o melhor para os meus pacientes, tudo. E essa outra parte de gestão ficou meio que ia acontecendo, sabe? Não tinha muito planejamento. E aí foram 3 anos que eu fiquei no consultório. E é difícil, assim, no começo, sabe? Principalmente o primeiro ano. Porque até você fazer uma clientela, né? Ter os seus pacientes, vai um tempo. A parte de organização, de contratação de funcionário, né? De secretário, você tem... Então, primeiro ano, assim, é mais difícil, sabe? E aí as coisas vão acontecendo, né? Indicação, um paciente fala para o outro, boca a boca ainda funciona bem. Então, as coisas foram acontecendo. Só que no começo eu inconscientemente, né? Mas eu optei em ir paralelamente. Então, consultório e mantive os plantões. Então, eu tinha os dias... Trabalhava dobrado, né? Aham. Porque daí você tinha que atender o plantão, trabalhar muito no Uhum. consultório atendendo e trabalhar no consultório gerenciando tudo, né? Sim, mas essa parte híbrida, assim, sabe, de conciliar pronto atendimento, né, os plantões com o consultório, eu acho que foi muito bom ali naquele momento, sabe? Porque um foi dando estrutura para o outro, e aí o consultório dá tempo dele se fortalecer, né, dele ir crescendo, que é progressivo mesmo, né, não é do dia para a noite, e ao mesmo tempo eu ia trabalhando bastante no pronto atendimento. E o público também é diferente, né? Então, pronto atendimento é mais plano de saúde e consultório. Normalmente, você vai fazer um acompanhamento, né? Uma consulta mais detalhada. Então, você acaba focando mais um perfil de paciente diferente. Então, nesse momento, foi assim... Acho que foi muito bom eu conciliar os dois, sabe? Legal. E eu lembro que quando você estava em Marília, eu lembro que teu consultório era lindo, né? Era bem assim tua cara, todo Sim. colorido e cheio de brinquedos para as crianças. E era muito nítido, assim, para mim, acho que a paixão, assim, no que você fazia, né? E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a vida do empreendedor, porque quando a gente inicia, a balança pesa muito mais para as dificuldades, muito mais, porque é muito desafio, é muita coisa, e no começo você é sozinho, você tem que fazer tudo. Tudo. Mas tem um propósito ali que te dá forças para seguir nessa linha, tentando, trabalhando, resolvendo aqueles problemas, aqueles desafios e dar sequência naquele sonho, né? Naquele propósito. E o teu propósito era muito claro, né? Dava para ver que era isso, mas quando você montou o consultório assim, qual que era teu maior sonho assim, tua maior paixão assim? Como é que foi isso assim, essa... Eu só me imaginava ali atendendo e recebendo meus pacientes, sabe? Então, assim, cada cantinho realmente foi feito do jeito que eu sonhei. Mas é igual você comentou, né? Muita coisa por trás que eu realmente não tinha noção dessa parte mesmo de organização. E aí foi aos poucos as dificuldades vão aparecendo, né? E você vai tendo que, assim, no começo, eu achava que
pessoas iam me auxiliar mais. Então, eu vou ter uma secretária, a secretária vai fazer o faturamento, vai fazer isso, vai fazer o agendamento. E as coisas não são assim, né? Não. Você tem que saber para você ensinar também, né? Então, depois que eu tomei frente, né, de todos os setores do consultório, então a parte de contratação, a parte de faturamento, que eu aprendi a fazer, aí eu soube orientar melhor, sabe? E aí as você coisas funcionaram falou um negócio legal, mais. que eu sempre digo, feito é melhor do que perfeito, né? No começo a gente não sabe muito e vai fazendo. Vai fazendo. E vai descobrindo, e vai entendendo, e vai aprimorando, fazendo. Isso. Que daí você faz um monte de coisa errada, vê que está errado, paga caro muitas vezes pelo erro, que no empreendedorismo tudo vai muito dinheiro. Aí depois você aprende, vira uma lição, e aí você corrige e começa a acertar. E no começo, até anotei uma coisa que você falou, no começo você faz tudo, né? Então, eu lembro que quando eu comecei também na área do empreendedorismo, eu era um excelente consultor, eu sabia vender, eu sabia do produto, eu sabia da dinâmica, eu tinha habilidades ali de treinamento e poucas habilidades de gestão, e tive que aprender muita coisa fazendo. E no começo a gente acha assim, beleza, eu vou, sei lá, focar no que eu sou bom e vou delegar o restante. Mas no começo você não consegue delegar todo o restante, porque você não tem budget suficiente, por exemplo, para contratar muitas pessoas, para terceirizar responsabilidades. Você tem que colocar a mão na massa e saber. Eu, no começo, tive que aprender sobre contabilidade, administração a fundo, não aquilo que eu estudei na faculdade, mas sim administração de negócios na prática, aprender de finanças, aprender de pessoas, aprender de jurídicos, tem que aprender quase que todas as áreas, né? E você passou por essa dificuldade, né? Sim. E como é que você foi, por exemplo, aprendendo tudo para ensinar as pessoas, as secretárias que você tinha, recepcionista, o pessoal do faturamento? Como é que você fez isso a ponto de jogar em todas as áreas? De repente você vê, puxa, eu estou aqui estudando sobre, sei lá, finanças e contabilidade. Ao mesmo tempo, estou muito distante da minha área, que é a medicina. Sim. Mas para eu subir para o próximo nível, eu vou ter que aprender isso aqui. Sim. Né? Para subir no próximo nível na medicina, eu vou ter que aprender essa área. Como é que foi esse momento assim, de ensinar as pessoas a aprender isso? Porque é chato e é difícil, não é simples, né? E não faz parte mesmo, assim, do nosso nicho, né? Então, foi um momento de... Nossa, tá dando errado tal coisa, né? Tá dando errado aquilo, tem alguma coisa... Você vai tentando se virar. E trabalhar um pouco a mente, sabe? Então, agora, eu adoro estudar pediatria, medicina, mas aí eu me pego só fazendo isso. Então, foi aquele momento que você fala, não, vou trabalhar na minha mente, que agora eu preciso dar uma pausa, apesar de ser o que eu mais gosto, e vou tentar estudar e entender o restante, porque preciso fazer, né, dar certo. E aí, nesse momento, eu comecei a ler um pouco mais, né, de outros assuntos fora a medicina, e tentar entender um pouco melhor essa parte de gestão. E aí foi aos poucos mesmo, sabe? Com erros e tentando acertar, que a gente vai, né, correndo atrás. E foi dessa forma, né? Eu percebi que a partir do momento em que eu vi o erro e fui atrás para aprender, eu percebi o quanto de dinheiro que fica ali na mesa e a gente não percebe, né? Legal. O quanto de, às vezes, agendamento que a gente perde, porque a gente não está ali fiscalizando, não está dando as orientações corretas, né? O quanto de dinheiro que, às vezes, você está deixando de administrar, está indo para o ralo, né? Porque você não está sabendo colocar no começo perde no lugar muito certo. dinheiro, né? Exatamente, Muito porque dinheiro. é muito investimento, né? O consultório. Então, foi assim, tomando frente mesmo, olhando os erros e procurando entender sozinha, muitas vezes, porque, igual você falou, às vezes a gente contrata um profissional para isso e aquilo, mas se você também não tem uma noção, você acaba, às vezes, fazendo até contratações erradas, né? E ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, foi dessa forma, sabe? Pouquinho em pouquinho que eu fui... Legal, você falou algumas coisas aqui que eu estou anotando, e que eu estou anotando não para ficar repetindo aqui, mas sim para eu aprender com você. Muitos insights bacanas. Você falou, primeiramente, a questão de, às vezes, você está fazendo alguma coisa,
às vezes você vê que está fazendo errado e está perdendo muito dinheiro. Aí você corria ajustar. Isso tem muito a ver com o nosso negócio também, porque um consultor, quando inicia, muitas vezes ele quer inventar a roda. A gente tem todo um ciclo de vendas lá, né? A gente trabalha no ciclo de vendas como se fosse um flywheel. Então, ele tem toda uma metodologia que a gente dá pronta, tipo uma receita de bolo. Ó, você começa aqui, depois você dá sequência aqui, termina aqui e segue. E aí, não sei por que, chega um momento que eles querem inventar a roda. Acho que, de repente, sabem mais de modelo de vendas do que Wall Street. E aí, de repente, começam a incrementar. Não, porque eu vou fazer aqui um pouco a mais, aqui eu vou fazer menos, vou encurtar essa parte, eu vou trabalhar menos. E daí a gente vê o quanto dinheiro eles estão perdendo por não seguir um método e um processo. Porque quando a gente começa a empreender, ninguém chegou assim e falou, ó, tá aqui a receita, faz isso, isso, que vai dar certo. Você vai fazendo do zero, aprendendo, errando, perdendo muito dinheiro e depois corrige. E da mesma forma, um consultor financeiro nosso lá, por exemplo, ele não tem esse dilema, essa dificuldade, porque a gente dá. Mesmo assim, às vezes inventa e e acaba perdendo muito dinheiro. E às vezes a gente lá abre os olhos. Ó, você está perdendo dinheiro, você está fazendo errado. Faz assim, volta pro básico, faz o básico que funciona. E você falou uma coisa que tem muito a ver com isso, né? Um outro ponto que eu anotei aqui que eu aprendi com você é sobre contratação. Eu aprendi isso na prática também. Se você contrata errado, mais atrapalha do que ajuda. Você mais perde dinheiro do que qualquer outra coisa. Então, fica até uma lição aí para quem é gestor e empreendedor. Muito cuidado com contratação inadequada. Se você contratar errado, você vai atrasar o teu negócio, porque você perde muito tempo, você perde dinheiro e você, às vezes, chega a acreditar que aquilo ali não vai funcionar e não dá certo, mas é simplesmente porque aquele profissional não tem as skills e não é capacitado o suficiente para estar ali. Sim. E o teu negócio começa a andar para trás. E é impressionante que quando você contrata a pessoa certa, no lugar certo, as coisas começam a andar. Exatamente. E eu acredito muito assim que hoje, sempre que eu abro caixinha de perguntas, alguma coisa assim no meu Instagram, muita gente me pergunta quais são as habilidades que um bom profissional tem que ter. Ou as habilidades que eu sempre olho num profissional que assim chamam a atenção. E eu sempre digo que são várias, mas assim, as principais, né, no meu ponto de vista. Primeiro, coachability, né, que é a capacidade que você tem de aprendizado. Então, poxa, eu vou te ensinar e você já vai aprender e reter. Isso, para mim, é importantíssimo no profissional, porque você vai tentar ensinar uma pessoa que não tem capacidade de aprendizado, você perde muito tempo e dinheiro e perde paciência também. E uma outra questão também, principalmente assim, é a questão da curiosidade, né? Você ser um profissional curioso, que aprende, que está sempre buscando aprender alguma coisa que não sabe, vai atrás, isso é muito legal. Porque hoje no mundo moderno, nem todo mundo consegue parar, sentar e ficar ensinando um beabá. Hoje em dia os pais não conseguem fazer isso nem com os filhos, o que dirá, muitas vezes, com as pessoas ao seu redor. E um outro ponto também que eu acho muito importante é a questão de você, por exemplo, ter pessoas que são resolvedores de problemas. Existe uma diferença muito grande entre um profissional que pega um problema e resolve, e aquele profissional é muito bom, é muito caro e é difícil achar no mercado, e tem um profissional ao contrário, que vê um problema, não resolve, se desespera e joga para você aquela bomba. E aí você vira um apagador de incêndio. E você não consegue escalar, crescer, evoluir quando você não tem resolvedores de problema no seu time. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que você falou ali da contratação que me chamou muita atenção. Porque você, médica, entendeu isso na prática, né? Contratou errado, se ferrou. E a resiliência, né? Que a gente tem que estar sempre mudando conforme as coisas vão acontecendo e focando. Estômago, né? Exatamente. Tem muito estômago para E tá com aquele foco, né, na onde você quer chegar, visualizar o que você quer e seguir em frente, porque as dificuldades realmente, né, existem em tudo na vida. E falando dessa questão de resiliência, de estômago, né? Então você montou o teu consultório lá em Marília, estava tudo indo bem, aí alguém chegou lá e falou, vamos para Ponta Grossa. Foi. E eu lembro que quando a gente noivou, que daí a gente montou todo um plano de negócios e um plano de vida para a gente
vir para Ponta Grossa foi uma responsabilidade muito alta da minha parte também, porque quando eu cheguei lá eu vi uma médica muito bem estruturada na cidade, na principal avenida da cidade, o maior consultório de pediatria na cidade, referência já, carteira construída, paciente pra caramba. Eu pensei assim, puxa, agora eu vou tirar ela de Marília, vou colocar em Ponta Grossa, que ela não conhece nada, nem ninguém, e começar do zero. E foi uma responsabilidade para você, mas para mim também, que eu pensei, puxa, eu também tenho um peso, uma responsabilidade grande. E eu lembro que quando a gente teve, que a gente começou a planejar isso, né, no nosso noivado, ali um pouco antes do casamento, eu lembro que a gente fez vários planos de como que seria o começo, por onde que a gente começaria. A gente não fez nada muito estruturado, tipo um business plan. Vou pegar aqui um business plan, um BI, números e projeções. A gente simplesmente vamos fazer assim, 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 assado. Vai acontecer isso, isso, isso. As possibilidades são essa e aquela, que a gente vai se preparar. E no começo eu lembro que foi um desafio, porque você estava acostumada com uma rotina mega intensa. Sim. Consulta, 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 e mãe respondendo WhatsApp direto. Aí, de repente, chegou aqui e não estava com a agenda lotada, né? Foi construído do zero novamente. E o nosso plano foi, não vamos iniciar no hospital do plantão como você iniciou em Marília. A gente vai começar direto já no consultório, né? Como é que foi esse início para você? Porque eu lembro que no começo, você para testar a cidade, e não tinha, a gente não tinha ainda o consultório, você começou a atender particular na casa das pessoas, né? Uhum. Como é que foi esse começo para você? Na verdade, assim, foi um choque de realidade, né? Então, eu já estava há 10 anos formada, né? E, igual você comentou, já estava num engajamento de uma rotina muito intensa. Então, era plantão, era o consultório. E aí, de repente, largar tudo, né? Largar a vida que eu tinha lá e começar do zero. Claro que não é do zero, porque já tem toda uma bagagem, já sabia mais ou menos como que eu iria começar, né? Pensava já nas coisas que eu tinha passado, os erros que tinha cometido, o que eu podia fazer diferente. Então, isso foi me dando força, sabe? Mas, realmente, você tem que ter aquele... Não, vou aceitar e vou começar tudo de novo. Mas é um estado diferente, então toda a parte de documentação, CRM, tudo, né? Empresa, mas fomos. E aí, quando a gente estava namorando, que a gente já tinha logo depois a gente noivou, então eu falei, bom, agora eu preciso fazer acontecer nessa nova cidade. E aí, como ainda não tinha lugar, né, ainda não tinha tudo estruturado para começar a atender aqui, a ideia que eu tive foi os atendimentos domiciliar, que eu nunca precisei fazer lá em Marília, né, mas que aqui foi uma estratégia assim que eu achei que ia dar muito certo e Uma realmente estratégia deu. de baixo custo, porque em tese a gente não poderia ter custo E eu naquele só momento que vinha não de tinha final de receita, semana, né? né, para cá. Então, durante a semana eu trabalhava lá e nos finais de semana eu vinha para a gente ficar junto, aproveitava Já trabalhava um e pouquinho. já ia sentindo como que ia ser a cidade. E aí eu pensei, já vou fazendo o meu nome, né, até a gente casar, não sabia quanto tempo, né, ia essa transição. E foi dessa forma que eu comecei aqui em Ponta Grossa, então com os E eu até atendimentos vou salientar domiciliares. uma coisa legal, assim, porque eu fico pensando, poxa, uma médica bem-sucedida, bem estruturada, que tem a carteira cheia de pacientes, recorrente, voltando lá a todo momento, no seu consultório, no ar-condicionado, de repente vem para Ponta Grossa e está disposta a trabalhar final de semana a mais e atendimento domiciliar. Eu lembro que você pegava um monte de coisa ali, régua de A medir, mala, um negócio de pesar balança. criança, balança, uma mochila enorme. E você ia na casa das pessoas. E eu fico pensando um negócio interessante, né? Eu acho que quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma justificativa. E fazer uma analogia novamente para o nosso negócio, né? Eu vejo muitos profissionais que, poxa, eu tenho que ficar visitando o cliente, indo externo, indo na rua, batendo ali de porta em porta.
Ah, não, acho que eu vou agora inventar. Porque eu sou muito bom, eu vou, sei lá, fazer algo diferente, vou atender por telefone, vou fazer call ali pelo Zoom, eu vou inventar. E eu fico pensando, caramba, cara, tipo, não chegou em lugar nenhum, né? Não tem desempenho ainda, resultado e não quer pagar preço, né? Eu vejo que tem pessoas que querem viver o propósito sem passar pelo processo, sem suportar o processo, querem pular essa etapa. Isso eu estava conversando com um antigo gestor meu, que ele falou exatamente isso. Ele falou, André, eu tenho gente que mal começa aqui e já quer fazer academia 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Tipo, o cara quer viver o propósito sem ter suportado e passado pelo processo. E você já estava vivendo uma vida bem-sucedida e falou, não, eu vou juntar minhas coisas aqui e vou bater de porta em porta ali nas pessoas que agendarem comigo, né? Como é que foi para você esse momento, assim? Porque, vamos lá, falando de rotina, você voltou lá na estaca zero novamente, né? É, degraus, né? A gente tem que ir avançando aos pouquinhos. Então, não adianta eu querer imaginar que minha carreira ia ser exatamente, dar seguimento ao ponto que estava exatamente aqui, né? Então, eu teria que começar realmente aos poucos do zero. E foi bem, a gente se conheceu no finalzinho da pandemia, né? E foi assim, esse período de transição, eu acho que me ajudou nessa parte das consultas domiciliares, porque as pessoas ainda estavam com medo de ir para o pronto atendimento, né? Então, por conta da Covid, da pandemia. Então, elas tinham uma demanda muito favorável para o atendimento domiciliar, porque, querendo ou não, no pronto-socorro, as crianças ficam mais expostas, né, a outras infecções. Então, o atendimento domiciliar acaba que o médico vai até o paciente e é uma proteção a mais ali, né, para o paciente. Então, nesse momento, que ainda estava, né, bem no finalzinho da pandemia, eu achei que foi muito bom. A aceitação foi ótima, né? E isso foi me dando segurança também, que eu realmente estava fazendo um bem naquele momento, né? Para os meus pacientes. Então, foi, assim, ótimo, e eu não tinha tido essa oportunidade durante toda a minha carreira. Então, para mim, foi totalmente atípico, diferente. E tudo que é diferente gera também, né? Eu gosto de mudanças, assim, que a gente está aprendendo, está evoluindo. Então, para mim... Gera um desconforto, né? Gera um desconforto, mas foi legal, porque saiu daquela minha rotina também que estava muito igual. Então, foi ótimo esse período de transição, assim, eu achei Legal. que... E eu acho que um ponto legal que eu queria salientar é a questão de você saber o caminho, o como fazer. Porque esses dias eu vi uma frase que, se não me engano, é de Donald Trump, né? Ele falava que ele era milionário, bilionário, e de repente ele quebrou, foi para a estaca menos não sei quantos milhões, né? Não é nem estaca zero, estaca negativa. E não deu muito tempo, ele voltou a ser um multimilionário, um bilionário. E perguntaram para ele, mas como tão rápido? Como assim? Você se quebrou, você foi para estaca negativa, como é que você voltou e voltou com tudo? E ele falou que, independente de quantas vezes ele quebrasse, ele voltaria lá no topo a ser um bilionário, porque ele sabe o caminho, ele sabe o processo é o mesmo. Sabe onde quer chegar, né? Sabe aonde quer chegar, mas como ele já fez, ele sabe repetir e chegar lá novamente. Sim. Né? Então, eu acho que isso que é legal, porque o teu começo lá em Marília foi muito desafiador, mas aqui em Ponta Grossa também foi, mas em tese, você não estava lidando Sim. com algo tão novo assim, porque você já era novamente, eu estou começando do zero, já sabe o caminho. Então, você chegou lá muito mais rápido do que na primeira vez. Sim. Né? Esse é o ponto legal, quando a gente quer recomeçar, quer retomar alguma coisa, quando a gente sabe o caminho, fica mais fácil, né? Sim, nossa, bem mais. A minha intenção mesmo no começo foi sentir como ia ser a aceitação da cidade, né? E um período de transição mesmo, para eu me adaptar à mudança. Mas, de fato, a maior dificuldade mesmo, porque ainda os atendimentos domiciliares eram mais durante os finais de semana, quando eu vinha. Mas a maior dificuldade foi quando, após o casamento, eu realmente larguei, né, tudo, acabou lá. E chegou aqui, eu abri o meu novo consultório. E aí?
né? Não tinha aquela rotina de plantão, não tinha mais aquela agitação e, de repente, tinha um vácuo, um ócio de horários imenso, né? Então, essa parte foi difícil, porque Você era está muito ativa, né? muito ativa. É Você difícil. está acostumado com uma rotina totalmente diferente, aí você se depara com uma vida completamente, né? Com outros propósitos, e aí... né? Nunca fiz nada de casa, aprendi a cozinhar, tudo. Então, essa parte de mais mudanças, assim, tudo de uma vez, é É complicado. porque daí vem casamento, Vem vem casamento, casa, vem novamente empreender, uma cidade nova, não conhece nada, não conhece ninguém. É um desafio muito grande, Muito né? grande. Mas é igual você comentou, quando a gente já passa pelo processo, realmente fica muito mais fácil. E realmente foi isso que aconteceu, sabe? Eu consegui iniciar o consultório aqui já com uma visão melhor da parte de gestão. Claro, você foi me auxiliando, assim, nossa, com muitas dicas, muitas orientações, né? E realmente, coisas que às vezes eu achava ainda que estava certo, mas que você foi me dando dicas e realmente eu via que dava certo, né? Isso foi me animando mais ainda. E aí, essa parte da segunda vez foi muito mais fácil até, né? Do que a primeira vez, com certeza. E aí juntos, a gente conseguiu traçar caminhos, né, de como abrir um consultório médico do zero, encher a agenda de pacientes, e a gente não vai revelar esse nosso segredo, porque isso aí você vai revelar um dia que você fazer um curso, uma mentoria, né? Aí a gente revela as chaves aí, os segredos para conquistar isso, né? Esse é um ponto legal. Mas eu tô tendo muito insight, assim, do que você está falando, e tô anotando, porque isso serve para mim, serve para as pessoas que eu conheço, para o meu time, e serve para vários profissionais. Porque a Midas é um escritório de investimentos. E eu costumo dizer que nós somos um escritório de vendas, né? Muito mais do que de investimentos. Porque os negócios, eles têm que gerar lucro. E para você fazer transformação na vida das pessoas, você tem que vender. Então, eu costumo dizer que nós somos um escritório de vendas, que vende investimento, né? E não um escritório de investimentos que vende. Então, acho que esse DNA de venda é muito importante. E você começou a entender que vender não é uma moeda de troca. Eu vou entregar minha consulta e você paga um dinheiro. Você começou a entender que quanto mais você tem pacientes, quanto mais você vende, mais bem você faz para as pessoas. Porque eu recebo muito feedback de amigos e pessoas que têm filhos que passam por consulta com você e falam assim, puxa, agora eu não consigo mais atender passaca médica do plano de saúde. Porque a diferença de atendimento da Vivian foi absurda com o atendimento da fulana lá que atende meu filho pelo plano de saúde. Qual é o diferencial, assim, por exemplo, que você tem frente a esses médicos, assim? Porque eu vejo esse feedback muito grande de várias pessoas. Tipo, André, eu tenho plano de saúde, mas eu não vou na médica do plano de saúde, porque depois que você passa com a Vivian, não tem como. A diferença é absurda de cuidado, de carinho, de atenção, né? E assim, eu acho que para quem é pai, você sempre quer o melhor para o teu filho. Sim. Né? Eu sou um cara muito exigente, eu quero o melhor para mim sempre, em qualquer circunstância. Desde, sei lá, nutricionista, médico, eu quero o melhor para mim. Imagina para um filho, eu não vou jogar ali na mão de qualquer especialista. Qual que é o diferencial, assim, em relação a esse teu atendimento? Por que tem tanto feedback positivo em relação ao que a gente vê no mercado aí? Eu acho assim, tudo que a gente faz com amor, a gente tem aquela recompensa, né? Então, apesar de, claro, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, quando a gente faz a nossa profissão, né, que é o que a gente gosta, que a gente faz com amor, as coisas acontecem automaticamente e você ganha por aquilo, né, aquele serviço que você prestou, mas acima de tudo, tem aquela paixão por trás, né? Então tem médicos e médicos, tem muitos médicos que, infelizmente, a gente sabe, né, da realidade, que às vezes não
por algum motivo não gostam, não estão, né, não são apaixonados pelo que fazem, e isso todos nós sentimos, né? Em todas as profissões, a gente percebe as pessoas que amam o que fazem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O restante, eu acho que vem automático do trabalho que você faz mesmo. Mas, assim, a minha consulta, ela tem ela é estruturada, sabe? Então, são 5 passos, né, que o pediatra ele tem que fazer durante uma consulta de puericultura de acompanhamento bem feita. O que é puericultura? Puericultura é o acompanhamento que o pediatra faz durante o desenvolvimento da criança para acompanhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento neuropsicomotor. E o principal foco da puericultura é a prevenção. Então, a gente não está ali para ver só a parte de doenças, né, aguda, a parte de intercorrência aguda, mas também de fazer uma prevenção, olhar a criança como um todo, a saúde dela, e já prever o que pode, né, que pode ser ajustado para um futuro. Antecipar um possível problema, Exatamente. Uhum. Então, a gente está ali prevenindo os danos, né, a curto e a longo prazo, porque o pediatra ele vai acompanhar a vida da criança em um momento de um desenvolvimento muito rápido. Então, a criança, logo depois que nasce, ela ainda está totalmente matura, né, os órgãos, o seu desenvolvimento, e ela vai ganhando as habilidades no decorrer dos anos, e o médico, né, o pediatra que está ali, ele vai acompanhar provavelmente essa criança do nascimento até o final da adolescência. Então, eu sou suspeita para falar, né, porque eu acho lindo esse momento, e muito importante também, né. Então, a puericultura ela tem que ter esses 5 passos muito bem feitos, realizados, para que a gente consiga chegar no final da consulta a um diagnóstico, né, de saúde ou de alguma deficiência, algum problema que a criança está passando, e fazer o acompanhamento. Então, não dá para ser uma consulta rápida, né? A consulta bem feita de pediatria, ela requer um tempo. E mesmo esse tempo ainda é pouco, tanto que a gente, né, tem que olhar na criança como um todo. E aí a minha consulta realmente eu foco nesses 5 pontos, né, que é a parte do crescimento da criança, então, onde a gente vai avaliar, eu avalio a parte de ganho de peso, assim como as curvas de crescimento, os percentis de altura, peso, o desenvolvimento neuropsicomotor, onde é feito as escalas do desenvolvimento da criança, dependendo da faixa etária, são feito determinadas avaliações, né? Dependendo das queixas também dos pais, e aí vê a parte psíquica, emocional, né? Que a gente sabe que as doenças, elas são doenças mesmo virais, bacterianas, uma pequena parcela, né? Então, assim, apesar de ser a principal queixa que os pais acabam procurando o médico, tá, sei lá, 15, 20% realmente da porcentagem das principais doenças, né? Mas a parte emocional, a parte psíquica, ela também tem uma forte prevalência. Ainda mais nas crianças, né? Que a gente acha que criança não tem depressão, não tem ansiedade, não tem distúrbio emocional, mas não, a gente já nasce com um temperamento pré-determinado, né? Então, essa parte psíquica também ela requer um tempo, né, de observação do médico que está acompanhando a criança, e às vezes até sintomas mesmo. Então, a criança que tem dor de cabeça, que tem dor abdominal, ela pode ter uma causa que não seja uma doença orgânica, mas uma parte psíquica. Então, uma parte da consulta, ela é focada na avaliação, né? Então, desde o momento que a gente está chamando a criança na recepção, olhando o jeito que ela brinca, o jeito que ela interage com os pais, já está sendo feita uma avaliação, né, de toda essa parte do desenvolvimento neuropsicomotor. O outro foco é a parte de vacinação. Então, a gente viu durante a pandemia o quanto é importante, né, a parte de prevenção, de vacinas, e durante as consultas de puericultura também é reservado um tempo para a gente focar nessa parte de proteção
proteção, né, da imunização das crianças. Então, com todos os detalhes que são necessários para a parte de vacinas. E a parte de alimentação. Então, também, né, durante a consulta é feito toda a parte de avaliação dos principais distúrbios alimentares, né? E no final da consulta a gente chega num diagnóstico. Então, eu procuro seguir esses 5 passos e ir explicando aos pais, né? Porque, às vezes, o pai passa em consulta e não que o médico tenha não feito de uma forma correta ou não... Às vezes, faltou uma explicação, faltou o paciente entender. E aí, ele entendendo, ele também se sente mais seguro, se sente mais aliviado, né? Então, eu acredito que a consulta... que as mães... né, que eu tenho esse feedback, graças a Deus, bom, porque elas se sentem acolhidas mesmo. Elas percebem que elas tiraram realmente todas as dúvidas que elas tinham, né? Porque, na verdade, não tem como você fazer um diagnóstico, uma prevenção e uma consulta de 20 minutos, que normalmente, não falando mal, né, mas, obviamente, ali do colega, mas, às vezes, quem atende plano de saúde, ele não consegue, ele não tem tempo hábil para atender uma criança e ficar 1 hora, 1 hora e meia ali fazendo atendimento, né? Então, não permite isso. Eu acho que existe uma diferença grande de profissionais. Existe o profissional ali, padrão A, que vai fazer um atendimento personalizado, uma prevenção, cuidado, um acompanhamento, e o profissional B que vai fazer um atendimento simples ali, rápido ali, né? É a mesma coisa, sei lá, que um pneu furado. Você pode só fazer um reencapamento ali, que vai durar mais um pouquinho, né? Coisa rápida, coisa barata, mas é diferente de você ir lá, trocar um pneu novo, fazer todo um balanceamento, um alinhamento. E eu acho que essa diferença é muito grande, assim, em questão de atendimento. E o feedback que eu recebo das pessoas que eu indiquei é muito isso, né? Tipo, é impressionante o quanto as pessoas têm, assim, um carinho pelo teu atendimento e pelo teu acompanhamento, né? Porque todo pai gosta de ver as pessoas tratando bem seu filho, né? E eu acho que esse propósito, essa paixão pelo que faz, que foi o que você falou, diferencia, né? Esse é um ponto legal. E como é que você lida, assim, por exemplo, que nem eu vejo muita gente ligando, às vezes me procuram também, pedindo indicação, etc., e falando de urgência. Você tem uma agenda bem lotada, né? Então, como é que você faz, por exemplo, para aquele pai, aquela mãe que, de repente, quer tô com uma urgência aqui, meu filho tá passando mal, e aí? Como é que se lida, assim, com essa gestão de tempo? Então, eu procuro organizar a minha agenda de uma forma que os agendamentos que são das puericulturas, né, que reservam um tempo maior, essa consulta mais completa, elas ficam durante um período, e aí eu sempre deixo alguns horários para as consultas de demanda, de intercorrência. Então, por exemplo, a criança está tendo algum quadro mais agudo, não dá para esperar por um atendimento, né, um agendamento mais para depois, tem que ser uma queixa, tem que ser avaliada, às vezes, no dia ou no dia seguinte. Eu deixo esses horários para fazer os encaixes das intercorrências. Então, essa parte de organização da agenda também ajudou muito, porque, por exemplo, você vai isso eu aprendi bastante também na parte de experiência dos pronto atendimento. Então, você vai num pronto atendimento, você passa no enfermeiro, ele faz a triagem, coloca a pulseirinha, né, ou identifica com cores a urgência. Então, quando não é tão urgente, você recebe a pulseirinha azul ou a cor azul, e quando é uma emergência, por exemplo, já é a coloração vermelha. Então, da mesma forma, eu procurei estruturar a minha agenda dessa forma, né? Então, já é feito como uma triagem, né, por telefone, ligação ou WhatsApp, em contato com o paciente para saber da urgência. Então, se são quadros que requer uma urgência de atendimento imediato, são feitos os agendamentos nos horários das demandas, das intercorrências. E as consultas que dão para esperar, que é de acompanhamento, as puericulturas, a gente faz o agendamento nos horários das consultas
dos horários que estão disponíveis para as intercorrências. E essa parte de organização assim, é fundamental, porque a gente consegue dar prioridade para os pacientes que precisam realmente do agendamento mais imediato e as puericulturas a gente dá prioridade também para o acompanhamento, né? Para essa consulta mais completa, que também Legal. tem total importância. Então, você consegue, por exemplo, atender as duas demandas, tanto a puericultura, que é a prevenção, quanto também aquela intercorrência, aquela coisa mais urgente, né? Você já Sim. deixa ali algumas disponibilidades no teu dia a dia para isso, né? Sim. Legal. E como é que tem sido, assim, por exemplo, essa questão de retorno dos teus pacientes, assim? Porque eu acho que isso tem muito a ver também com o mundo dos negócios. Às vezes a gente investe muito em novo cliente, mas às vezes a gente esquece de alguém que já é cliente. E eu vejo que você tem um ponto legal, assim, que é esse retorno, né? A gente chama aí no mundo dos negócios de LTV, né? O Lifetime Value. E você tem muito isso, né? Essa recorrência e esse retorno. O que você faz, assim, para fidelizar esse cliente, esse paciente, a ponto de ele ficar sempre voltando e sendo atendido por você? Ó, na pediatria, eu acho que é um pouco mais fácil essa parte, no sentido de que é difícil a gente não criar vínculos, né, com as famílias. Então, você está acompanhando ali a longo prazo o desenvolvimento da criança, o acompanhamento dessa família. É difícil você não criar um vínculo, né, em todos os sentidos com o paciente. Então, essa parte eu diria que ela vai meio no automático, porque você faz aquele atendimento, né, aquele trabalho de uma forma o máximo possível que a gente consiga fazer bem feito, e o paciente ele precisa também do médico que vai acompanhar o desenvolvimento da criança, que vai estar ali disponível quando ele precisar, que vai estar dando todo um apoio, né? Então, a criança não precisa só quando ela está bem, ela precisa também dos momentos que ela teve uma febre, que ela está doente, que o médico que já acompanha, que já conhece da história dessa criança, esteja ali acompanhando. Então, as mães já têm essa, consciente ou inconscientemente, essa necessidade de criar um vínculo, né, com o profissional. Então, na área da pediatria, eu acho que essa parte é mais fácil, sabe? Legal, legal. Por exemplo, assim, como que você lida assim com pessoas que às vezes, pacientes que querem ter acesso a você, mas às vezes não tem essa possibilidade, porque às vezes, ou às vezes nem conhece o diferencial, porque tem muita gente que acha que pediatra, que médico é tudo igual. Independente se você vai atender por particular ou plano de saúde, é tudo igual, então eu vou focar em quem é por plano de saúde. Eu digo até por mim, porque eu tenho plano de saúde, mas eu uso muito pouco. Eu tenho plano de saúde mais no sentido de, se eu ficar internado, acontecer um imprevisto, beleza, um acidente, alguma coisa, eu tenho lá. Mas quando eu vou fazer consulta, por exemplo, eu só vou em particular. E eu nem procuro pelo meu plano de saúde. Porque hoje, sabendo os bastidores, eu sei que o particular é muito melhor. Então, eu tenho essa consciência. Por exemplo, eu fui recentemente em nutrólogo e outros médicos, né, que eu precisei recentemente. Cirurgia que eu fiz recentemente também, que eu fiz no meu peito. Todos particulares. O plano até tem um profissional ali, mas eu optei pelo particular porque eu optava por qualidade. Mas isso é uma possibilidade que eu tenho e uma particularidade que eu tenho. Mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. Eu mesmo tive depois, né, de entender sobre o teu trabalho. Mas como é que você lida assim quando alguém pensa que é igual, né? Como é que você trata essa objeção assim? Mas então eu vou procurar, já que você não atende por plano, eu vou procurar por plano, não vou no particular. Como é que você lida com isso? Assim, André, logo que a gente se forma, todos os conselhos que a gente recebe entre para o plano de saúde que sua agenda vai lotar. E realmente, né, o plano de saúde ele tem uma demanda de pacientes ali muito maior, né? Então, mas
muitas vezes a quantidade não é qualidade, né? Então, você tem que focar no seu objetivo, no trabalho que você quer fazer, né? E eu acho que é isso que você tem que passar para o paciente, né? Explicar, porque às vezes ele também não sabe. Então, a mãe acha que, se meu filho está apresentando determinado sintoma, eu vou procurar o pronto atendimento e ele vai ser resolvido. Mas muitas vezes a criança tem uma evolução, então ela precisa daquele primeiro atendimento, mas ela vai precisar de um segmento após, né? E aí a mãe às vezes fica perdida, porque aí ela saiu do pronto atendimento, ela não tem um médico que acompanhe, que vai dar seguimento, né, no quadro da criança, e aí começam os problemas, né? Muitas vezes, inúmeros problemas assim podem acontecer. Então, o ideal é que seja o médico que acompanhe a criança, que dê seguimento, ou que ela tenha. Tem que né? ter o médico Tem da que ter o família, né? médico, né? Ainda mais o pediatra. Então, é isso que eu tento passar, né? Esse valor que tem a pediatria, o acompanhamento, né? E que é realmente o que é mais importante, né? O bem-estar e a saúde da criança. Então, é isso que eu tento passar. Claro, a gente entende que a pessoa, né, paga o plano de saúde, quer utilizar o plano de saúde. E tem ótimos profissionais no plano de saúde também, né? Então, eu acho que é isso que os pais têm que focar, né? O que também eles têm como prioridade. Mas, realmente, o plano de saúde, para essa parte de internação, né, é essencial, as famílias terem também. Agora, eu, como profissional, eu realmente tive que escolher, né, entre um tipo de atendimento ou outro. E eu foquei no outro atendimento, na qualidade. Então, é esse o meu foco, né? E é isso que eu tento passar para os pacientes. Então, tem muitos pacientes de plano que pagam a consulta, né, particular comigo, porque eles veem que realmente eles estão sendo supridos a necessidade e acompanham, mesmo tendo plano de saúde, comigo. Então, eu fico muito feliz. Legal. Não, esse é um ponto bacana, porque fazendo a analogia assim como um dos negócios assim, né, igual a gente que trabalha com finanças, lógico que custa caro e não é tão simples você atrair cliente. Mas o que é mais barato e que é mais certeiro é você dar continuidade naquele cara que já é teu cliente. Fazer com que ele tenha um alto retorno, né, um LTV. Isso é a forma mais barata de você adquirir novos pacientes. E falando de forma barata de adquirir novos clientes, pacientes, né, de qualquer forma, eu vejo que muitas pessoas indicam você. Né? Eu acredito muito na indicação. Eu acho que esse boca a boca, esse marketing viral, ele é fundamental. Existe um estudo que diz que um cliente indicado ele tem 82% de chance de fechar negócio com aquela recomendação, a mais do que um cliente frio. E eu vejo que você recebe muita indicação. Como é que funciona esse sistema de indicação que você recebe, essa fidelização? A gente procura lá no consultório sempre estar perguntando, né, para o paciente como que ele ficou sabendo, né, do consultório, do atendimento, se alguém indicou, se foi, né, por algum outro meio. Então, a gente procura fazer esse questionamento para tentar entender de onde está vindo aquele paciente, né? E a gente pede também para o paciente passar, né, como que foi o seu feedback da consulta, né? E a gente sempre tenta entrar em contato, né, novamente, saber como que foi, se tem como que a criança está evoluindo, se teve uma boa evolução, né? Para a gente estar acompanhando de fato aquele paciente. Então, logo depois da consulta, a gente questiona, né, se gostou. Então, as meninas lá na frente perguntam, e aí, como foi o atendimento? Gostou da doutora, né? Depois a gente manda uma mensagem, oi, como a criança está evoluindo, né? Como que evoluiu da febre, está melhor? Normal, natural, acompanhamento que você sempre fez, né? Que é o diferencial do teu atendimento.
E aí, naturalmente, surgem as indicações, né? Surgem as indicações, É meio que involuntário, né? Uhum. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o que a gente gosta, a gente recomenda, né? E é um trabalho de formiguinha, manual mesmo, né? Não tem como ser Orgânico, né? orgânico, não tem outra forma, assim. Eu acredito muito nisso, assim, na indicação, nesse boca a boca, né? Eu acho que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre busca alguma referência, né? Esses dias lá no escritório, um colega nosso, lá o Pedro, falou para mim que ele tem 2 filhos, né? E a esposa dele estava procurando uma pediatra. E nisso ela pediu no grupo da escola, ali do Marista, indicação de pediatra. E teve várias mães que indicaram você, né? Então foi uma recomendação espontânea. Uhum. E daí ela recebeu a indicação e fez contato. Então, acho que esse que é o ponto legal, né? Eu acho que quando a gente atende muito bem o nosso cliente, que a gente é atencioso, é prestativo, faz bom trabalho, eu acho que mesmo a pessoa pagando, chega uma hora que ela sente assim na obrigação de sei lá, indicar, recomendar, de pagar como se fosse uma dívida, né? Tipo, nossa, eu fui tão bem atendido, mas tão bem atendido, gostei tanto que eu vou indicar agora, vou recomendar, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso. Isso é um ponto legal. Quando a gente fala de NPS, né, o Net Promoter Score, que é uma avaliação que a gente faz pós-atendimento, a gente faz muito isso na Midas, a gente tem um NPS muito elevado, né, pela qualidade do atendimento feito, desde o atendimento, do fechamento do cliente até o acompanhamento da assessoria que a gente faz. E o nosso NPS, assim, ele é muito alto. Né? As pessoas realmente gostam, recomendam, indicam e falam muito bem. E isso é um ponto legal porque essas pessoas elas indicam novos clientes. Então, constantemente a gente está recebendo mais indicação, mais recomendação. E quando a gente vai perguntar, fulano indicou, fulano recomendou. E existe um estudo, né, falando em gestão aí de growth, que fala que, por exemplo, assim, um cliente promotor, que é um cliente que dá uma nota de NPS de 8, 9, 10, ele fala bem de você para até 8 a 10 pessoas. E um detrator, ele fala mal de você até para 30 pessoas aproximadamente. Então, o cliente satisfeito, ele fala e recomenda, mas um cliente insatisfeito é muito maior. Então, eu acho que é quase que uma obrigação de sobrevivência hoje no mundo dos negócios, de qualquer profissional, dar o seu melhor no atendimento. Sim. E às vezes quem atende mal, independente do nicho, não só na área médica, quem atende mal, não atende com vontade, eu acho que está matando o seu negócio todos os dias aos poucos. Todos os dias aos poucos. É porque o nosso trabalho depende do nosso atendimento, né? Não tem muito a sua hora ali que você está dando ao paciente. Então, você tem que fazer muito bem feito, né? A parte principal é o atendimento, com certeza. E a medicina, ela tem uma forte demanda por profissionais que, né, assim, que fazem essa parte de prevenção, de acompanhamento, né? Porque, igual você falou, tem muitos profissionais, mas às vezes o atendimento acaba, a gente, né? Eu já passei inúmeras consultas também, acaba sendo aquela coisa rápida. Então, a parte da medicina, ela tem um espaço muito grande para profissionais que gostam, né? Que queiram fazer essa parte de prevenção, de puericultura, né? Porque o paciente precisa, né, disso. Toda criança precisa. Legal. Um ponto, até para a gente finalizar, existiu uma mudança significativa de contato com os clientes durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, ela falando de negócios, né? Ela veio para acelerar, automatizar alguns processos. E surgiu a telemedicina, né? E eu vejo que muita mãe, mesmo distante de outras regiões do Brasil, busca você, né, pela referência que você é hoje a nível nacional, e você faz o atendimento por telemedicina. Como é que funciona esse atendimento por telemedicina, esse online, né? Então, a telemedicina também me surpreendeu, né? Desde
que eu estava na faculdade, a gente já ouvia falar, parecia uma coisa mais distante, mas agora na pandemia a gente viu o quanto é importante, né? O quanto veio para ficar realmente. E para mim foi muito importante essa parte da telemedicina, porque os pacientes que eu já acompanhava, né? Que eu já tinha toda essa parte de vínculo formado lá de Marília, eu pude continuar dando algumas assistências, então aqui agora, né? Então, essa parte da telemedicina, para mim, foi uma ferramenta fundamental nesse processo de ainda manter alguns atendimentos lá de Marília aqui em Ponta Grossa. E aqui também na região, eu percebo que tem muitas cidadezinhas ao redor que têm uma deficiência na parte de médicos pediatras. Então, essa parte de teleconsulta ajuda muito no meu dia a dia, quando o paciente, às vezes, liga, né, entra em contato com a gente e é de uma cidade pouco mais distante e precisa de uma orientação, às vezes a mãe está ali, né, precisando de uma orientação imediata, mas está longe, né? Então, o que eu faço? Faço a teleconsulta, dou o máximo de orientação possível, às vezes precisa exame, já vai adiantando, e marco depois o presencial para que eles venham com calma, né? Então, essa parte de telemedicina é uma ferramenta que veio para ficar e que auxilia muito a gente no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Porque você atende muitas pessoas de outros estados. Ponta Grossa é o core hoje, é onde você mais atende presencial. Mas você atende muita cidade vizinha, vem pessoal aí de Imbituva, Palmeira, São Mateus do Sul, Castro, Carambeí, enfim, todas essas cidades aqui na região, próxima a Ponta Grossa, que às vezes faz o primeiro atendimento presencial, às vezes faz um retorno por telemedicina, isso facilita a vida de todo mundo, né? Sim. Traz mais agilidade e, ao mesmo tempo, a mesma eficiência, né? Não perde em qualidade. Sim. Isso é legal. Vivian, show de bola. Bom, eu já te conhecia muito bem, né? Já conhecia a tua jornada, mas acho que é legal, assim, os nossos telespectadores também acompanharem, porque quando a gente fala em negócios, em mundo dos negócios, a gente tem uma série de nichos e quando a gente vai ver a fundo, tem muitas coisas semelhantes com o mundo como um todo, né, de gestão. Seja o nicho de finanças, ou o nicho da área médica, da medicina, ou vários outros nichos, né? É tudo muito semelhante. E no fim das contas, até um ponto que eu quero salientar, no fim das contas, o profissional bem-sucedido, ele tem uma história muito parecida, né? O profissional bem-sucedido, ele tem uma história muito parecida. Seja um médico, seja um profissional vendedor, seja um profissional ali, assessor de investimentos, consultor financeiro, independente da área, o cara bem-sucedido, ele tem uma história, uma jornada muito parecida, que tem muito a ver com o que a gente falou no começo. Toda a questão de superação, daquele flow, de trabalhar com intensidade, de trabalhar com propósito, paixão pelo que faz. Essa história que eu acho assim, incrível, assim, quando a gente fala de Napoleon Hill, que você leu, que foi uma referência, né? Lembra que quando a gente casou, você já começou a ler, eu dei para você ler o livro. Sim. Ele fala das leis do triunfo, né? Então, lá é quase que, digamos assim, uma receita de como ter sucesso, hábitos e comportamentos. E quando a gente pega essas histórias, a sua história, história de outros profissionais bem-sucedidos que passaram por aqui, que também vão passar por aqui, no fim das contas é muito parecido. É muita superação, é muito trabalho duro, é muito propósito, é muito processo para chegar no propósito e não tem atalho, né? Não tem atalho. Então, aprendi muita coisa ao quanto a anotação eu fiz. Essas anotações não eram colas. Essas anotações são coisas que eu anotei dos insights que eu tive com você, que eu vou levar não só para a minha vida, mas também para o meu time, para a minha equipe, para a gente continuar crescendo muito mais, né? Saindo dessa bolha que a gente vive ali só do nosso mundo e, né? E aprendendo com as demais pessoas. Vivian, e como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais, para a gente fazer contato com você no consultório, para agendar uma consulta contigo? Qual é teu Instagram hoje, para o pessoal te seguir? É DRA Vivian Mari, e lá tem o site onde a gente consegue fazer os agendamentos, né? Tem o link, ali, né? Isso. E o WhatsApp, que eu acho que é mais prático, né? Mais fácil,
WhatsApp, telefone. Eu tenho teu WhatsApp aqui, sabe de cabeça? Aham. Sabe? Então fala. É 942, né? 99125 1515. Legal, é facinho, né? Então, 42991251515. Esse é teu contato aí para agendar uma consulta contigo. E teu Instagram é @doutora Vivian Mari. Show de bola. Legal. Doutora, obrigado, né, pela tua mentoria aqui com a gente. Eu acho que muito mais do que um bate-papo, isso aqui vira uma mentoria, né? E um benchmark aí para todo mundo aprender com a tua história. E para você que estava acompanhando a gente, siga também a nossa página da Midas Planejamento Financeiro. O Instagram é @midas com MHY, né? Como está na camisa aqui. _ finance, né? Finance. Esse é o nosso perfil no Instagram, siga lá. O meu perfil pessoal é @AndréBobeck. Então siga a gente, acompanhe nossas redes sociais. Em breve vamos ter novos empresários, novas pessoas bem-sucedidas aqui nessa mesa para a gente continuar com essas mentorias e esse benchmark em relação ao nosso negócio. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais.